dirigiu-se a ele um centurião, pedindo ajuda. Disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados debaixo do meu comando. Digo para um: vá, ele vai; a outro: venha, ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro, ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora seu servo foi curado. Olha que história. E eu quero começar a fazer a nota da introdução com você, dentro do mesmo direcionamento da manhã, na nota da introdução. Aqui nós vemos um centurião. Centurião era um soldado que cuidava de 100, chefe de 100, centurião. E esse soldado, ele está com um dos seus servos, assim a Bíblia apresenta para nós. Ele está com um dos seus servos enfermo lá na casa dele. Ele chega a dizer: o meu servo está em casa, paralítico e sofrendo muito. E esse centurião, ele conversa com Jesus, mas ele conversando com Jesus, ele apresenta a situação do rapaz que está na casa dele, mas ele é alguém que entendia um pouco de autoridade. Tanto ele entendia que ele falou a respeito disso: olha, não mereço que o senhor vá na minha casa. Se o senhor só disser uma palavra, já resolve, porque eu sei como a autoridade funciona. E de manhã eu comentei com os irmãos algumas situações para a gente refletir. Porque às vezes a gente fala da autoridade e a pessoa pensa assim, porque alguém um dia me falou algo e eu fiquei pensando naquilo que a pessoa falou. Tudo se resume no ouvido de quem ouve e não na boca de quem fala. Eu posso estar falando algo aqui e estar falando, e aqui na igreja já aconteceu inúmeras vezes, já teve gente até que veio chorando: ai, porque o pastor falou isso. Não falei nada para machucar, para chatear ninguém, mas a pessoa entendeu de maneira equivocada, e isso serve de atenção para a gente tomar o devido cuidado em relação à fala, porque tudo se resume naquilo que a pessoa está ouvindo. Às vezes você está falando algo, a pessoa está entendendo outra coisa. Pois bem, então eu conversei com os irmãos falando sobre a autoridade, dando introdução para a conversa, e para pensar, quando fala de autoridade, não imaginar que o pastor está falando do pastor e da igreja, que tem gente que não consegue pensar de uma maneira um pouco mais ampliada. A pessoa, ela pensa de uma maneira mais restrita. A autoridade é algo importante, algo bom, que se nós recebermos, obedecermos, exercermos, ela vai contribuir para o bem da nossa vida. A autoridade pode ser a partir de uma pessoa. Por exemplo, o pai, a mãe. Nós temos alguns jovens aqui. É interessante, eu estava fazendo uma reflexão. Algum tempo atrás, quando entrava no tempo de férias aumentava consideravelmente o número de jovens, porque eles estavam com férias à noite, né, da escola, então daí muitos vinham para a igreja. Mudou, você vê que o tempo mudou, a turma está em férias, mas o comportamento ele foi alterado. Eu estava pensando nisso esses dias
E hoje, mais uma vez, eu estava pensando a respeito disso daí. Bom, dentro da sala de aula, o professor é uma autoridade. O pai, a mãe é uma autoridade. Agora, existem as pessoas, o patrão, a patroa, o diretor, o encarregado, o supervisor, são autoridades. Mas, por exemplo, ali na frente, perto da rotatória, tem uma placa vermelha. O que está escrito na placa? Pare. A placa tem vida? Sim ou não? Ah, pastor, não sei. A placa não tem vida. Mas você passa por ela, ela está dando a você uma orientação, para não dizer uma ordem. Pare. Aquela placa, ela tem uma autoridade sobre a vida do motorista. E o motorista que estiver debaixo da autoridade daquela placa ali, ele acaba tendo, estando aos cuidados de não sofrer um acidente. Quando ele lê a placa pare, ele não passa na placa pare, logo ele está em segurança. Então a autoridade, ela vem a partir de pessoas, mas não é somente a partir de pessoas. A autoridade, ela pode vir a partir de algo que fica pré-estabelecido, porque a autoridade é uma forma, é um agir, é uma maneira de Deus trabalhar na vida das pessoas para o bem. Para o bem. Falamos no domingo, não vou ficar repetindo tudo que eu conversei no domingo, mas no domingo, por exemplo, nós conversamos do Saul. E a respeito da conversa de domingo sobre o Saul, teve uma parte do texto que nós lemos, aonde Samuel conversa com Saul dizendo assim, é o seguinte, aqui quem está conversando com você é aquele que ungiu você, aquele que te ungiu. Com outras palavras, Samuel estava dizendo por Saul, a autoridade foi exercida sobre a sua vida a partir da minha vida. E a autoridade que foi exercida sobre a sua vida deu a você a condição de se tornar rei em Israel. Mas a sequência do texto, a sequência da reflexão mostra o quê? E nós vimos isso, que em um dado momento, o Saul resolve abrir mão da autoridade que estava sobre ele. E o texto diz, deixou de se aproximar de mim, Deus falando com Samuel, deixou de se aproximar de mim e deixou de viver, de obedecer, de praticar o que eu orientava. Autoridade. Enquanto ele se submeteu a uma autoridade, ele estava como? Ele estava na condição de rei. A partir do momento em que ele abriu mão da autoridade que estava sobre a vida dele, ele está na condição de rejeitado. Então, a autoridade, ela pode ser exercida sobre a nossa vida de diversas formas, através de uma pessoa. Eu contei que numa época da minha vida eu estava muito chateado. Eu sei que vocês não se chateiam, mas eu me chateio. Um tempo eu estava chateado com crente, porque crente tem hora que chateia a gente também, viu? Os que não são crentes chateiam, mas os que são crentes muitas vezes, os que não são crentes, quando eles pegam para querer chatear você, eles têm uma condição especial de chatear, que assim, é uma ajuda de demônio que cerca a vida deles. Eu estava chateado uma época, lá atrás, isso é de algum tempo atrás. Eu nem pastoreava ainda, era coordenador, mas não pastoreava. Eu estava muito chateado, muito triste com algumas situações. E eu pensando, ai Deus, sabe de uma coisa? Não sei se vale a pena, não sei se preciso disso, não sei. Eu estava pensando em parar com tudo. Desviar não, porque a gente pensa assim, não, eu vou parar com tudo, mas não vou desviar. É um equívoco pensar isso daí, porque você já está desviado, só não deixou de fazer, mas já está desviado. Eu estava assim. Eu fui pregar num acampamento, eu fui chamado para pregar. Eu fui pregar, eu estava muito chateado, mas não estava dando mau testemunho nem nada. Não estava no pecado, fazendo coisa errada, nada disso.
mas eu estava desanimado. Aí eu fui para esse acampamento pregar. Lá nesse acampamento tinha uma faixa. Na faixa estava escrito assim, ó: levanta e resplandece. Quando eu li aquele texto, eu estava sentado na frente das cadeiras, assim, esperando a minha hora de pregar. Estava bem no canto, assim, igual o Celcinho tá. Eu estava esperando a minha hora de pregar, a música acontecendo, tudo acontecendo. E eu estava ali. Mas quando eu olhei a faixa, a autoridade daquela palavra entrou no meu coração de um jeito que aquela palavra, uma faixa, ninguém conversou comigo. Ninguém veio orar por mim, impor a mão sobre a minha vida, profetizar, não teve nada disso. Não que eu não concorde, que eu não acho que acontece, nada disso. Eu acredito, sei que isso existe. Inclusive aqui nós oramos, nós ajudamos. Mas ali era eu e Deus. E quando eu recebi a autoridade daquela frase que era bíblica, alguma coisa dentro de mim mudou. Alguma coisa dentro de mim deu uma ordem dizendo assim: levante e resplandeça. Aquilo ali mudou. Eu estava muito chateado, e estava mesmo. Mas a partir dali eu comecei a viver uma nova história, um novo tempo. Eu estou falando com você de autoridade. A autoridade pode vir de uma pessoa, a autoridade pode vir de uma placa de trânsito, a autoridade pode vir de um texto bíblico, a autoridade pode vir de uma pessoa, de um líder sobre a nossa vida. Quando eu entendo que a autoridade é o poder através de uma informação para que eu possa ir bem na vida, e eu recebo essa autoridade, eu recebo esse poder que vem através da autoridade, a minha história muda. A minha história, ela passa por uma grande mudança, por uma grande transformação. Aí eu vou entrar no texto aqui. Isso é uma das coisas que explicam porque existem pessoas que nunca conseguem ir bem na vida. Elas não deslancham na vida, porque elas têm dificuldades com autoridade. E eu acho que eu fui claro quando eu expliquei para você, falando: a autoridade pode vir de uma pessoa, mas não é só de uma pessoa, é de uma pessoa, é de uma placa. Eu conheço gente que passou a placa par e morreu. Por quê? Porque passou a placa par. A placa tinha autoridade naquele lugar para dizer para alguém: não avance. A pessoa avançou. E aí? Pronto, aconteceu. Então, aqui a história mostra o quê? Mostra um homem. Uma pessoa como eu e você, que vivia a vida dele, trabalhava, exercia lá a autoridade sobre os soldados. E esse homem, que a Bíblia não fala o nome dele, esse homem, a Bíblia diz que na casa dele alguém não estava legal. É interessante que o texto não fala que o meu filho está doente, a minha esposa está doente, o meu irmão está doente. Não, o texto diz: o meu servo está doente e está com muita dor, terrivelmente sofrendo. E ele sai da casa dele para ir buscar ajuda para alguém que, a não ser que alguém me mostre a partir de alguma pesquisa mais aprofundada, alguém que estava na casa dele e precisava de ajuda. Ele vai. Aí ele conversa com Jesus. Veja, algumas semelhanças. Você saiu de manhã da sua casa, foi para o trabalho. Alguns já foram, tomaram banho, jantaram, vieram para cá. Outros conseguiram tomar banho e vir para cá, depois vão jantar. Outros nem tomaram banho, nem jantaram. O fato é que nós estamos aqui. E todos nós, alguns mais, outros menos, estamos precisando de respostas na nossa vida. Alguns de resposta financeira, alguns de resposta na família, alguns de resposta profissional, alguns, como os que estavam aqui na frente, de resposta física ou até mesmo espiritual. Cada um precisa da sua resposta, e nós não vamos aqui ficar
jogando as palavras e falando, olha, porque essa resposta, aquela resposta, resposta é resposta. As coisas mais simples, de repente, para uma pessoa, pode ser algo de muita importância para outra pessoa. Nós não podemos banalizar. Pastor, eu estou aqui, eu vim aqui porque eu acredito que Deus pode fazer algo na minha vida. Eu estou aqui porque eu estou perseguindo uma determinada resposta. Eu estou aqui porque eu estou querendo mudar de vida. Eu estou aqui porque eu estou lutando com um vício. Eu estou aqui porque eu estou lutando com a prática de um pecado. Eu estou aqui porque eu estou tentando, pastor, de alguma forma, me achar. Eu estou perdido, eu estou desorientado. Todos nós estamos aqui, e isso é importante frisar. Todos nós estamos aqui porque Jesus está aqui nesse lugar. Não tem ninguém que está aqui sem ser por causa de Jesus. Todos viemos aqui por causa de Jesus. Você pode ter um familiar, você pode ter um amigo junto com você aqui. E isso é normal, isso é positivo, isso é válido. O meu familiar vai para a igreja hoje, eu vou com o meu familiar também. Meu amigo vai para a igreja, eu vou com o meu amigo para a igreja. Tal pessoa vai para a igreja, eu vou para a igreja e lá vou me encontrar com tal pessoa. Isso é válido. Mas todos nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Esse rapaz, o verso de número 5 ensina: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. O centurião, ele vai até Jesus, olha lá, está ali, ó. Ele vai até Jesus. Por quê? Porque ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Ele sabia que Jesus podia reverter aquela situação. Ele sabia que Jesus podia mudar aquela história. Ele sabia. Se ele pudesse fazer, ele tinha feito. Se ele pudesse resolver a questão, ele tinha resolvido. Se ele pudesse mudar a história daquele rapaz, ele tinha mudado. Mas ele não podia. E isso eu acho importante uma pessoa ter, que é o reconhecimento das suas limitações. Naquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Aquilo que dá para nós irmos atrás e resolvermos, nós devemos resolver, desenrolar. O quanto nós pudermos viver a nossa vida sem ficar dependendo das pessoas, entenda bem, tem coisa que a pessoa não sabe, não consegue fazer, não tem problema. Para isso nós pedimos ajuda, procuramos ajuda. Mas tem coisa que a pessoa, ela sabe, ela pode, ela é capaz de fazer. O Luiz, vocês conhecem, o Luiz é uma criança, graças a Deus, saudável, uma criança peralta, uma criança brincalhona e inteligente, é uma criança grande, e a Márcia, ela é uma ótima esposa, uma ótima mãe. Mas ela tem uma coisa, Luiz, que eu não sei se todas as mães têm. Ela tem. Que tudo ela quer ajudar, quer dar na boca, quer fazer. Aí eu falo para ela, ela fala: pastor, se ajuda ele. Fala: quê? Não vou ajudar. Ele já sabe. Você já sabe cortar a carne do seu prato? Não sei. Eu ensino, não tem problema. Ensino, ele está lá. Tem vezes que ele dá aquelas erradas, sabe que até a gente dá. Tem hora que dá uma errada no corte que cai o arroz fora do prato. Alguém já passou por isso daí? Você vê? Se nós passamos, uma criança não vai passar? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Dá as erradas dele, tem hora que erra o corte, lá não tem problema. A hora de se limpar, vai no banheiro fazer as necessidades dele lá, vai se virar. Vai se limpar, vai aprender. Vai. Então, são várias questões que ela tem. Ela não está aqui, eu posso ficar falando dela, né? Ela tem essa questão. Eu falo, não, deixa ele aprender. Ele tem que aprender. Porque a hora que nós não estivermos por perto, ele vai precisar. Ele vai ter que se virar de alguma forma. Então vamos embora, vamos lá, vamos fazer. Aí a pessoa vai aprendendo a fazer. Quantas coisas que nós não sabíamos fazer e nós aprendemos. O que nós não sabemos, nós pedimos ajuda. E não tem problema nenhum. Agora, esse rapaz aqui, esse centurião, com toda certeza,
Ele entendeu a limitação dele. Eu não posso fazer nada pelo meu servo, senão ir até Jesus. Tem gente que está aqui diante de situações que são semelhantes. Não que haja uma enfermidade igual na casa do centurião, mas tem gente que está aqui diante de situações que são assim, ó, você não pode fazer nada. Não é que você não quer, não é que você não tentou, não é que você não sabe, é que você não tem condição de fazer. Você não tem, você está limitado, mas você fez a coisa certa. Você veio para cá buscar a ajuda de Jesus. Aquele centurião, ele vai até o templo, ele vai até Jesus, igual você veio para o templo, que é aqui que nós nos reunimos para buscar Jesus. Ele vai até Jesus e ele conversa com Jesus. Diz: Senhor, o meu servo está em casa, ele está doente, verso 6, terrivelmente doente. Verso de número 7 é algo assim que é tremendo. Jesus diz: eu vou lá para curá-lo. Eu vou lá. O texto não diz o que Jesus estava fazendo, se estava ocupado, se não estava ocupado. O texto não dá detalhes. Mas Jesus não mostra se Jesus perguntou se era longe, se era perto, se ia ter almoço, se não ia ter almoço. Nada. O texto só mostra Jesus dizendo assim, ó, eu vou lá, mas eu não vou lá para perder tempo. Eu vou lá para curá-lo. Porque Jesus, quando ele entra na causa, ele entra para resolver de uma vez por todas. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Eu vou dizer novamente, porque tem pessoa que está precisando gravar essa informação. Quando Jesus entra na causa, ele entra para resolver a questão. Por isso que é importante entregar para Jesus. Por isso que o Salmo 37, no verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. É por isso que tem que entregar. É por isso que tem que colocar diante de Deus. Deus está aí. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, não sei por qual caminho fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. E ele apresenta a situação para Jesus. E Jesus, verso 7, diz: eu vou lá. Aí o verso de número 8, nós vemos uma postura desse centurião diferente da postura do Saul, que era rei de Israel. Saul se tornou uma pessoa orgulhosa, que nem a Deus nem os profetas ele estava atendendo mais. Aqui o centurião responde assim, ó: eu não mereço receber o Senhor na minha casa. Não mereço, eu não mereço. Jesus não perguntou se ele merecia ou não merecia, mas ele prontamente ele se apresentou dizendo: eu não mereço. Eu sou falho, eu sou cheio de dificuldade, eu sou pecador, eu sou limitado, eu sou assim, eu sou assado, cozido e frito. Não mereço. Só que tem uma coisa: se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Ele estava dizendo assim, ó: não mereço que o Senhor vá na minha casa, mas eu entendo como funciona o assunto da autoridade, que era o que eu estava conversando com você no início, na nota de introdução. Aí o verso de número 9, ele fala disso. Eu sei como funciona. Eu sou sujeito à autoridade e tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu falo vai, ele vai, vem, ele vem, faça, ele faz. Eu sei como que funciona. A autoridade, ela basta ser liberada. A partir do momento em que a autoridade foi liberada, aquele que se submete a ela recebe o benefício da autoridade. Ele não usou essas palavras, mas a autoridade é isso daí. Eu fiz com você a nota da introdução procurando dizer: a autoridade traz sobre a nossa vida a bênção de Deus. Olha, na minha casa eu não mereço receber o Senhor lá, mas a respeito de autoridade eu entendo um pouco.
Se o Senhor liberar uma palavra, a palavra do Senhor terá autoridade lá dentro da minha casa. A palavra do Senhor terá autoridade lá na vida do meu servo que está lá em casa. A palavra do Senhor vai fazer toda a diferença. Você vê como que é? Você vê como que funciona? Eu acho importante, por isso eu fico fazendo essa mistura de conversa. Enquanto que o Saul, ele simplesmente negligenciou, ignorou a autoridade da palavra que estava sobre a vida dele, o outro aqui ele está dizendo, eu acredito na palavra. Libere a palavra, porque a partir da palavra ser liberada, o milagre vai acontecer. Irmão, irmã, é a palavra. Não é o pregador. Hoje, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, sou eu que estou aqui conversando com você. Podia ter sido a pastora Kátia, podia ter sido a pastora Márcia, o pastor Carlos, podia ter sido o pastor Jonathan, o Celcinho, o Sidney, Roselane, qualquer outro que estivesse pregando, qualquer líder ou não que estivesse pregando. Não é por quem está pregando, é a palavra de Deus. É a palavra. Nós temos que tomar o cuidado para nós não deixarmos de lado a autoridade da palavra e nos apegarmos àquele ou àquela que está pregando a palavra. É a palavra que tem poder. É a palavra que exerce o poder sobre a nossa vida. Ele fala e Jesus fica admirado, verso de número 10. Olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé ou tamanha fé. Eu estou impressionado com a sua fé. Você simplesmente pediu para que eu liberasse uma palavra sobre a sua vida. Por isso que o pastor pega no pé, por isso que o pastor muitas vezes até briga com o irmão, briga com a irmã. Por isso que a gente põe arte aqui, de vez em quando aparece uma arte azul. Desligue seu celular, põe no silencioso. Por isso que a gente fala, olha, esquece do feijão, esquece da roupa que ficou no varal, esquece da janela que ficou aberta, esquece de tudo e se concentre na palavra. Eu contei aqui, eu estava mal, eu estava muito mal. Eu entrei num lugar, num ambiente onde tinha uma palavra de Deus estampada em cima do altar. Eu olhei aquela palavra sem ninguém pregar. A faixa por si só alcançou meu coração. Eu não sei como você vem para cá. Eu não sei como você está aqui. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei aonde está doendo. Eu não sei qual é o medo, qual é a dúvida. Eu não sei o que é que está acontecendo com você. Não sei, irmão, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você agarrar a palavra de Deus, ela vai mudar a sua história. A palavra de Deus vai mudar a sua trajetória. A palavra de Deus vai mudar o seu rumo. A palavra de Deus vai fazer com que o milagre aconteça. Aqui o texto diz que Jesus nem em Israel encontrou tamanha fé. Aí no verso de número 13. Então Jesus disse para o centurião, vá. Como você acreditou, creu, assim lhe acontecerá. Veja aí a união da autoridade da palavra e a confiança. Do jeito que você acreditou, vai acontecer. Você acredita que se eu liberar uma palavra sobre a sua vida, o milagre vai acontecer? Então pode ir, porque o milagre vai acontecer. E aquele rapaz, a Bíblia diz, na mesma hora o seu servo foi curado. Jesus estava num lugar, o rapaz estava no outro lugar, mas a autoridade da palavra, ela arrebentou o jugo que estava sobre aquele rapaz, trazendo enfermidade. Arrebentou. Você está aqui, irmão, você está aqui, irmã, mas a palavra, por isso eu volto a repetir, a palavra sendo recebida com alegria e com a certeza que é o projeto de Deus para mudar a sua história, mesmo aqueles que não estão aqui com você hoje, mas que estarão nos próximos dias, diga amém, diga graças a Deus. A palavra sendo recebida por você, ela promove
uma transformação tremenda lá na sua casa, lá na sua empresa, lá nos seus negócios, porque a palavra, ela está sendo liberada. Jesus liberou a palavra sobre o rapaz tinha um elo de ligação. Qual era o elo de ligação? Ele era servo do centurião. O centurião agarrou a palavra, libera a palavra, não precisa ir lá não precisa, mas só liberando uma palavra, o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu. É isso daí, irmão. É isso daí, irmã. Eu fico entristecido, mas eu sei como o jogo é jogado. Eu vejo tanta gente correndo atrás de espetáculo. Tem que ter espetáculo, tem que ter tanta coisa para a pessoa conseguir se envolver. Irmão, é a palavra. É a simplicidade da palavra. É não criar barreira, não criar obstáculo para a palavra. Não precisa. Jesus falou, vá do jeito que você está acreditando, o milagre vai acontecer. Pronto. Aqui nesse lugar, nós não estamos vendo. Você está sentindo, percebendo que há um ar agradável, não está gelado, mas há um ar agradável que está refrescando o ambiente, sim ou não? Você está vendo o ar? Alguém está vendo? Não é a máquina, é o ar. Mas aqui há uma movimentação de ar aqui dentro desse lugar. Alguém está vendo Jesus aqui nesse lugar? Mas Jesus está aqui nesse lugar. É você entender, é você acreditar, é você saber, Jesus está aqui. Certeza, pastor? Absoluta. Quem disse? Ele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Jesus está aqui nesse lugar. Lá atrás, aquele centurião foi até Jesus. Aqui, você veio até Jesus. Nós nos reunimos em nome de Jesus. E Jesus está presente aqui nesse lugar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus mude a sua história. Que do jeito que você está acreditando, que você está esperando, que você está buscando, que você está desejando, aconteça em nome de Jesus. É o desejo do meu coração que você seja abençoado. Mas não mistura, irmão. Vou falar com respeito, sabendo que eu corro o risco de ser mal interpretado, sabendo que está sendo transmitido, eu não faço nem ideia de quem está do lado lá assistindo, mas mesmo assim, a minha calça está com a cinta e a minha calça eu honro. É a palavra. É a palavra. Não fique preocupado, nem procurando espetáculo. Tudo que nós precisamos é a palavra. Se nós agarrarmos a palavra, o milagre é apenas uma questão de tempo. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. Quero fazer uma oração. Eu nem vou me alongar na oração, que a palavra já foi liberada e o milagre, ele já está declarado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É romper, irmão, é romper, irmã. É romper, verdadeiramente tomar posse, acreditar. Tem uma música, nós nem vamos cantar, não precisamos nem procurá-la, que diz, quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Talvez você está aqui e tudo está dizendo que não. Talvez você está aqui e a situação esteja totalmente no avesso, no contrário. Mas ainda assim, eu vou dizer para você, fique com a palavra, o milagre vai acontecer. Não é pensamento positivo, é fé, é confiança na palavra de Deus. Que se nós pedirmos alguma coisa no nome dele, ele fará. Feche seus olhos.
Converse com ele. O que você quer que aconteça na sua vida? O que você quer que aconteça na sua casa? O que você quer que aconteça na sua família? Fale com Jesus. Aquele centurião, ele foi até Jesus, ele falou: olha, na minha casa tem um servo que está doente, está sofrendo muito. E Jesus falou para ele: eu vou lá e ele fica curado. O centurião falou: nem precisa ir, só uma palavra já vai resolver o problema. O centurião conversou com Jesus. Converse com Jesus. Fale para ele. Fale para ele. Converse com ele. Converse com Jesus. Pastor, eu não sei como falar. Fale com as suas palavras, do seu jeito. Pastor, eu vou falar do jeito que eu acho que eu posso falar. E Deus vai te responder. Deus, em nome de Jesus, ouça a oração que é feita nesse lugar. Cada um está pedindo algo. Algumas pessoas pedindo a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Eu tenho certeza que o Senhor vai responder na vida desse povo. Não é por causa do Marcos, não. Também não é por causa da denominação. É por causa da tua fidelidade. É por causa da tua misericórdia. É por causa da tua bondade. Eu oro, eu abençoo esse povo. Que eles levem para casa a bênção, a bênção, a bênção, o milagre, a resposta. Em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Bata a palma para Jesus. Tudo que nós precisamos, nós já recebemos. A palavra de Deus. Eu irei.